Amados, eu quero ser objetivo com vocês por conta da ceia. Eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que praticamente, por conta dos abusos, ele quase que foi extinto no linguajar dos cristãos na igreja. Eu quero falar sobre paternidade. Paternidade é algo que está no coração de Deus, mas por conta dos abusos ministeriais ao longo dos anos que a igreja foi cometendo em relação a esse assunto, pessoas que foram, às vezes, assim, feridas profundamente por conta desse assunto, nós percebemos que quase não se fala mais no assunto paternidade. E eu acredito que um dos problemas da nossa geração é falta de paternidade. Às vezes nós olhamos para a nossa geração, para os nossos dias, e nós percebemos que falta a essa geração referência em muitos momentos. Eu estava vendo esses dias um post dizendo a respeito da geração de ferro, que é a geração dos 40, 50 anos, né? A geração de ferro está morrendo. O que será da humanidade? Um post bem assim, um artigo que me chamou muita atenção. E nós começamos a perceber nas entrelinhas daquilo que está sendo colocado, imposto pela nossa sociedade todos os dias, como a falta de paternidade traz prejuízos para os nossos relacionamentos e convívio. Não tem a ver só com você se dar bem profissionalmente, como você às vezes busca, né, um futuro e você quer estar nas melhores universidades porque os pais eram bem alinhados com você. Não tem a ver só com isso. Tem a ver com uma série de outras feridas que são abertas por uma falta de referência e proximidade com a figura paterna. Não só materna, muito a ver com a figura paterna. Então, paternidade, amados, aos olhos da Bíblia, ela deveria ser melhor estudada por nós. Como que nós podemos lidar com isso? Eu quero sair um pouquinho dessa linha de abusos, né, que foram sendo ministradas ao longo dos anos, e eu quero esclarecer a igreja dentro daquilo que eu tenho sido movido. Desde que Deus nos levantou para o ministério, eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, eu quero ler com você, 2 Timóteo 2, 1. Eu acredito que nós vamos entender paternidade de uma maneira bem clara, assim, bem objetiva. Na verdade, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, pastores não gostam muito de compartilhar com a igreja. Porque a maneira como eu vou compartilhar com vocês, eu de fato vou dar total liberdade para que vocês nem permaneçam caso não queiram. A ideia dos pastores nos nossos dias são segurar pessoas pelo cabresto, manipular pessoas, trabalhar com a vida das pessoas de maneira que eles entendem que tem que ser. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a verdadeira paternidade, ela não faz isso, ela não se torna uma opressão sobre a vida daqueles que estão sendo cuidados. Pelo contrário, ela eleva a maturidade dessas pessoas para que elas sejam cada dia mais livres em Cristo Jesus. Amém? Então, aperta o cinto aí, e Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. Diz assim o verso 1, 2 Timóteo 2. Portanto, você, meu filho, meu quem? Paulo está tratando com Timóteo, seu discípulo, ok? Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita, presta atenção nesse versículo, é o versículo que eu vou embasar tudo aquilo que nós vamos conversar, ok? Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Vou ler de novo. Paulo vem dando uma série de conselhos para Timóteo, não só no capítulo 2, mas desde o capítulo 1, Paulo vem dando uma série de conselhos para esse jovem que está iniciando no ministério, seu filho. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, Paulo se refere a ele como um filho amado, que ele é.
E aí no versículo 7 que nós lemos, Paulo está dizendo o seguinte: olha, reflita em tudo que eu estou dizendo para você, em tudo que eu estou dizendo. Pois o Senhor, não tem a ver com Paulo mais, amados, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Ok? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade, nós desejamos ardentemente que o Senhor possa ministrar o nosso espírito, a nossa vida, que cada um de nós, Senhor, possamos sair deste lugar nesta noite completamente transformado pela ação das tuas mãos. Não seja palavras persuasivas humanas, mas que o teu Espírito faça divisão entre o nosso espírito, a nossa alma, entre aquilo que é santo e profano. Por isso, Pai, nós colocamos esse culto debaixo dos teus cuidados e subjugamos a Ti toda distração nessa noite, seja agora repreendida na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa enviar anjos que ministre a Tua igreja, a começar nas nossas vidas, na autoridade do Teu nome santo, a quem oramos. Amém e amém. Amados, primeira coisa que eu quero que nós entendamos juntos é que Paulo, na verdade, ele escreve muitas cartas. O Novo Testamento está repleto de ensinos de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mas quando Paulo se refere a Timóteo, nós percebemos na tratativa e na narrativa das duas cartas de Paulo a Timóteo, essa ligação de paternidade espiritual muito bem desenhada dentro dos termos bíblicos teológicos cristãos. Não tem a ver com aquela questão que muitas vezes nós confundimos nos nossos relacionamentos, mas de fato uma posição de preocupação com que Timóteo, na verdade, pudesse se tornar um homem segundo o coração de Deus. Então Paulo, nas narrativas a Timóteo, eu acredito que as cartas, 1ª e 2ª a Timóteo, deveriam ser estudadas principalmente por todos aqueles que estão na igreja e desejam se envolver com o ministério. Porque Paulo, ele vai explicando para Timóteo todas as coisas a respeito da caminhada cristã e da vida com Deus. Tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida de exercício ministerial, vocação, chamado. E Paulo vai nos dando essa ideia, e algumas coisas são importantes para que eu e você possamos entender em relação à paternidade, nos termos bíblicos. Por quê, irmãos? Quando você olha para a vida de Timóteo, esse discípulo amado, você vai perceber que Timóteo, ele vem de uma família um pouquinho incomum dentro da cultura judaica, porque na verdade os judeus puros, eles eram casados judeus com judias. Timóteo, ele é filho de mãe judia com pai grego. O pai de Timóteo não era judeu. Logo, Paulo então passa a discipular esse jovem e começa a trabalhar com a vida dele em todos os aspectos em relação à vocação e ao chamado, ao propósito ministerial que Deus tinha para a vida de Timóteo. Paulo, um homem já mais experiente, experimentado na fé cristã em muitas das circunstâncias que Deus já o havia usado, ele já está no finalzinho da sua vida, ele já tem muito a compartilhar e ele praticamente adota esse menino por condição de amor e afeto em relação à palavra de Deus em primeiro lugar. E Paulo então compreende algumas coisas por conta da vocação, ele chama Timóteo, ele começa a dizer para Timóteo algumas coisas importantes, e quando você lê as cartas você vai perceber isso. Paulo, na verdade, ele começa a defender um evangelho do qual a circuncisão, que era usada na cultura judaica, onde as crianças, os meninos, ao 8º dia, eles eram circuncidados. Sabe o que é circuncisão, né? Eles pegavam uma faca de pedra e cortavam o prepúcio do órgão do menino, para que o menino pudesse ser circuncidado e reconhecido como povo de Deus, escolhido, separado, judeu autêntico. Como Timóteo era filho de pai grego, Timóteo não passa por essa experiência ao 8º dia. Quando criança ele não passou por isso. Paulo agora está lidando com um homem. Timóteo já era um jovem, quase homem, já não é mais uma criança. Mas por conta do chamado e da vocação de Timóteo, Paulo chama Timóteo.
e diz: olha, Timóteo, na relação que eu estou construindo com você, em relação àquilo que Deus espera para a sua vocação e para o seu chamado, para o seu ministério, aquilo que você vai enfrentar daqui para frente, existem algumas coisas que nós precisamos observar. Embora eu sou um homem levantado por Deus, que eu defendo agora a circuncisão no coração e não mais no prepúcio humano, em relação ao seu chamado, a sua vocação, as pessoas com quem você vai ter que lidar, é necessário que você seja circuncidado. Timóteo, já quase homem, entende isso de maneira perfeita, tranquila, e ele se submete a isso. Então aqui começa a entrar um pouquinho daquilo que eu quero trabalhar com você nessa noite. Amados, uma coisa é você pegar uma criança com 8 dias de nascido e cortar o prepúcio dessa criança. Outra coisa é um homem agora se relacionando com outro homem que ele começa a ajudar para a vocação ministerial, bate um papo nesse nível e pede para aquele homem baixar as calças para que ele possa tocar na sua intimidade. É diferente, queridos. Uma coisa é você tocar numa criança, outra coisa é você tocar na intimidade de um adulto. O que isso nos ministra em relação à paternidade bíblica, queridos? Quem são os filhos na casa de Deus em relação à paternidade? Os filhos são todos aqueles que permitem que os pais toquem nas suas intimidades. Às vezes nós dizemos filhos de Deus, dizemos-nos irmãos uns dos outros, mas todas as vezes que a nossa intimidade vai ser acessada, nós não permitimos. Porque nós temos uma série de desculpas, uma série de circunstâncias, de questões, uma série de defesas em relação a tudo aquilo que nós já vivemos, enfrentamos, e a nossa intimidade ela nunca é acessada. E quem são os pais na casa de Deus? Homens e mulheres que se tornaram pais e mães espirituais. São todos aqueles que, quando circuncidam os filhos, quando tocam os filhos, não castram os filhos, mas permitem que os filhos possam continuar reproduzindo em meio ao rebanho. Nós vivemos uma paternidade tão distorcida ao longo dos anos em relação àquilo que se diz eclésia, igreja, ministério, que a maioria daqueles que se consideravam ou se consideram pais, eles, depois de circuncidarem os seus filhos com os seus ensinos, com os seus discipulados, com os seus cuidados, eles impedem os filhos de continuarem reproduzindo. Porque já que eu sou o seu pai espiritual, já que eu sou a sua mãe espiritual, você tem que fazer o que eu quero. E isso é antibíblico, queridos. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe espiritual, ela circuncida o filho e ela libera o filho para continuar reproduzindo, ela não castra o filho. Quantas pessoas nos nossos dias foram castradas pela religião? Pessoas que foram castradas porque quando pessoas mais maduras se aproximaram deles, eles tiveram que dançar segundo a vontade, segundo a música que esses líderes, pais, determinavam que eles tivessem que dançar. Quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo em relação a tocar na intimidade um do outro, nós precisamos entender a relação e a construção nesse nível de compreensão está ligado àquilo que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, olha, presta atenção, eu vou te instruir sobre muitas coisas, filho, muitas coisas, mas você precisa compreender aquilo que só Deus pode te revelar. A instrução é minha, filho, mas a compreensão não vem de mim. O maior erro que nós cometemos como igreja, como líderes, como pais e mães espirituais, na igreja em específico, queridos, o maior erro que nós cometemos é que nós desejamos para aqueles que estão abaixo de nós, aqueles que estão sendo cuidados por nós, acompanhados por nós, nós desejamos que eles tenham a mesma revelação e a mesma compreensão que nós temos. Jamais Deus vai exigir de alguns de vocês o que Ele exige de mim, por conta da nossa posição. Como que Deus pode exigir de uma ovelha recém-convertida uma teologia que um pastor de 30 anos tem? Não é possível, Deus não é assim.
Mas nós, quando tocamos na intimidade dos nossos, nós às vezes passamos a exercer na vida desses uma autoridade distorcida que é declarada de maneira clara, autoritarismo. E autoritarismo nunca vem de Deus, amados, porque todas as vezes que você precisar bater com a régua em cima da mesa é porque você já perdeu a autoridade que tem. Quem é desse período, dessa época, que você entrava na sala e existiam professores que entravam que você não dava a mínima quando ele entrava, mas existiam alguns professores que quando eles entravam na sala, a sala calava. Sempre existem pessoas com autoridade na terra, queridos, pessoas que Deus levanta. Então a autoridade que Deus está nos dando para que a gente possa tocar e compartilhar a intimidade uns para com os outros é uma intimidade que possa ser respeitada nos seus relacionamentos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós estamos em noite de ceia e terminando o ano. E eu percebo que nós, como igreja, precisamos avançar em relação a liberarmos todas as pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. Quando nós iniciamos, há 3 anos atrás, com os trabalhos na comunidade, Deus falou muito conosco, foi um tempo de muito choro, de muita oração, de muita busca, de muita entrega, e Deus foi nos dando muitas coisas. E um dia eu perguntei para Deus, por que as igrejas dividem? Ele falou assim, porque falta maturidade no coração do meu povo. E eu fui tentar entender qual que é essa falta de maturidade. Amados, olha, as igrejas, elas precisam crescer e entender que por mais que você contribua, por mais que você compartilhe, por mais que você reparta, por mais que você entregue, os filhos são do Senhor. Nós exercemos um papel de cuidados, de paternidade, mas só existe um Pai, e Ele tem nome, Jesus Cristo. Nós exercemos papéis de cuidados, mas todas as pessoas que passam por nós, elas passam por nós para que elas possam continuar sendo canais de bênção. Então, qual que é o nosso papel como igreja? É capacitá-los, ensiná-los, evoluí-los, ministrá-los, a fim de que eles possam amadurecer, para que eles possam dar frutos 100 por 1. Então, por que existe divisão nas igrejas? Existe divisão porque existe possessão. Às vezes as pessoas têm sentimentos de perda por pessoas que vão, guarda isso no seu coração que eu vou dizer agora. Só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Você não é dono de ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Então nós tomamos uma decisão no início desse ministério. Quando Deus nos deu algumas coisas que nós estávamos buscando, eu falei, Senhor, que nunca haja divisão nesta casa. Todas as pessoas que amadurecerem, crescerem e desejarem ir, elas irão debaixo da bênção. Ah, pastor, eu queria iniciar. Inicia. Vai na bênção. Tem a nossa bênção. Não precisa sair pela janela. Pode sair pela porta. Vem aqui na frente, nós vamos te honrar. Nós vamos declarar, a não ser que seja por conta de um pecado, né, irmãos? Por exemplo, assim, olha, eu adulterei com uma irmã da igreja, quero abrir um ministério. Pô, aí não tem como, né? Como é que eu vou explicar para a igreja isso aí? Como é que eu vou explicar para a igreja que você está indo embora com a esposa do diácono? Aí não dá, né, irmãos? Mas todas as pessoas, irmãos, se vocês estão debaixo, seja aqui na comunidade, ou se você nos visita de qualquer outro lugar, se você está debaixo de pessoas que dizem pais espirituais, mas elas exercem domínio sobre você, eu quero dizer para você, você não tem um pai, você tem um chefe. Seja aqui na comunidade, seja nas células. Se existe um líder nesta casa, um líder de célula que tem exercido sobre você possessão, você não tem um pai, nem uma mãe. Você tem uma chefe e um chefe. Pastor, mas às vezes eu sou podado naquilo que eu tenho como iniciativa. Às vezes você é podado, mas aí você precisa ter maturidade para discernir por que está sendo podado. Às vezes não é porque a pessoa é um chefe, às vezes é porque ela está tentando mostrar para você que existe um caminho melhor. Não que você não deva fazer, mas que existe um caminho melhor a ser feito e percorrido. Eu sempre converso isso com todas as pessoas que estão na comunidade.
Às vezes eles chegam todos entusiasmados e eu falo, olha, vivi isso, vivi aquilo, passei por isso, por aquilo. Não seria melhor você olhar toda essa situação por essa perspectiva? Você considerou essas perdas, esses danos, considerou esses ganhos, você fez essas contas? Isso não é ser chefe, queridos, isso é dar instrução. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, considera tudo que eu estou te dizendo. O Senhor vai te dar compreensão de tudo. Todas as pessoas que não buscam intimidade com Deus para ter compreensão naquilo que Deus está dando, sempre vão precisar de instrução. Eu conheço pessoas ao longo dos anos caminhando com Jesus que até hoje elas precisam ser instruídas. Sabe por quê? Porque elas estão pulando e queimando etapas. Qual é a etapa, pastor, que nós queimamos? A compreensão daquilo que você precisa vem de Deus, não vem de mim. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu te ajudei até aqui, filho. Até aqui. Caminhei com você até aqui, te circuncidei, andei com você, cara, te mostrei todos os caminhos, filho, tudo. Falei para você, olha, fuja dessas discussões vãs de que nada se aproveita, porque isso vai dar problema para você. Se você não quer enfrentar isso, aquilo, cara, preste atenção nisso. Paulo ensinou tudo para Timóteo. Mas aí Paulo chega para Timóteo e diz o seguinte, Timóteo, agora eu quero ser muito claro com você. Embora eu tenha compartilhado toda a minha vida contigo, toda a minha experiência contigo, humanamente dizendo, eu tenho limites. Você precisa de uma experiência de compreensão com Deus. Irmãos, eu lido com as frentes da igreja e como pastor nós lidamos com todas as áreas da igreja, então nós temos música, diaconia, jovens, adolescentes, infantil, nós temos todas as áreas de ministérios da igreja, moradores em condição de rua, todas as áreas. Eu tenho aconselhado muitas pessoas, mas eu tenho entendido meu limite como pastor. Porque eu aconselho, mas tem coisas que só se a pessoa tiver uma experiência com Deus não compete a mim. Porque eu não tenho mais o que falar. Porque eu sei qual é o meu limite. Eu sei que tudo que era necessário como pai, como amigo, como pastor, e você também precisa entender isso. Existem coisas que você vai tentar colocar dentro da cabeça de outros que não tiveram a revelação que Deus está te dando. E se isso não for respeitado, nós causamos divisão na igreja. Amados, a paternidade, na verdade, ela traz consigo unidade. Os cuidados da igreja passam pela unidade de Cristo. Quantos se lembram de Noé? Noé tomou um porre. Acho que ele ficou feliz que não morreu no dilúvio, né? Noé encheu a cara, queridos, de vinho. E ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Um dos filhos dele, chamado Cã, viu ele nu, porque ele tomou um porre e tirou a roupa. E começou a dançar, igual a Adão, quando veio ao mundo. Cã expôs o pai, quebra de unidade. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou esse filho. Os outros 2 filhos se uniram. Os outros 2 filhos, Sem e Jafé, falaram, olha, o nosso pai está nu, vamos pegar um cobertor, vamos cobri-lo. Nem olharam para a nudez do pai. Eles vão até o pai e cobrem o pai. Quando eles cobrem o pai, a Bíblia diz que o pai abençoa eles e todas as suas gerações. Paternidade tem a ver com isso, queridos. Tem a ver quando existe uma relação em tocar a nossa intimidade, as nossas limitações, as nossas vergonhas, os nossos erros, nós possamos ser canal de bênção na vida um do outro. Canal de bênção, queridos. Esses 2 filhos entenderam, olha, o nosso pai está tendo um problema, o que é que nós podemos fazer? Porque nós temos intimidade. O que é que nós podemos fazer em favor? Existem pessoas que erram na célula, existem pessoas que erram no ministério. A primeira oportunidade que você tem, você expõe ela para o público. Cã foi amaldiçoado. Cuidado quando você falar da igreja. Eu não gosto dela. Sabe o que a minha mãe dizia para mim? Nem sei se a mamãe está aí hoje, mas a minha mãe dizia assim, a minha irmã está aí, sabe disso, né? Quando a gente não gostava de alguma coisa que a gente ia comer, ela falava, come menos. Ah, eu não gosto. Ela falou, come menos. Você não gosta de uma coisa ou de outra, irmão? Come menos. Mas exerça unidade na igreja.
pela paternidade, pela maternidade, pela filiação que Deus estabeleceu sobre nós como família. Nós precisamos entender, os nossos dias, amados, são dias de restauração. Deus está restaurando a sua igreja. Muitas coisas que foram deturpadas nas décadas passadas, Deus está trazendo de volta, porque Deus está preocupado em deixar a igreja ataviada, em deixar a noiva limpa. Então, nós precisamos nos posicionar, se nós desejamos fazer a vontade de Deus em relação àquilo que Ele está nos estabelecendo nas mãos, nós precisamos vigiar e permitir que a nossa nudez ela seja coberta pelos nossos irmãos, mas também permitir que os nossos irmãos possam tocar na nossa intimidade. Existem pessoas que elas são eternamente uma incógnita, uma interrogação, nós nunca sabemos. Você nunca sabe o que vem da pessoa, porque de fato ela nunca consegue se expor. Esse não é o caminho. Ah, pastor, o senhor está defendendo então que a gente tem que abrir a vida para todo mundo? Longe de mim defender isso, queridos. Longe de mim. Aliás, se você está iniciando na comunidade, começou em alguma célula, abra na célula no público só coisas assim, níveis rasos, irmãos, rasos. O dia que você tiver alguma coisa profunda para abrir, não abra no público na célula. Por quê, pastor? Porque lá tem pessoas que não prestam? Não, porque lá tem pessoas imaturas, que não têm condições de carregar um peso que você coloca. Você culpa as pessoas, das pessoas colocarem o seu nome na boca ou no ouvido de todo mundo. Mas a verdade, o culpado de tudo é você mesmo. Que você abre um problema do qual a pessoa não tem condições de carregar. Aí depois você fala assim, você foi infiel. É lógico que a pessoa foi infiel, ela não estava aguentando carregar aquele problema que você contou para ela. Ela falou, eu preciso de ajuda, eu não consigo carregar esse peso. Como que eu vou carregar esse peso? Então ela procura alguém que é mais madura, que vai procurar alguém que é mais maduro, que vai procurar alguém que é mais maduro. Até chegar onde? No pastor. Então por que já não procurou o pastor no começo? Pelo menos se a corda arrebentar, você vai poder dizer, olha, não vá naquela igreja, porque aquele pastor, aquele cara é um picareta. Aí é comigo mesmo. Mas eu vou dizer para vocês, irmão, em 28 anos caminhando com Jesus, existem coisas que eu estou levando para o túmulo, nem a Giovana sequer sabe, de pessoas que eu fiz aliança com elas, e disse para elas, olha, eu quero exercer sobre você, não um domínio, eu quero exercer sobre você, não um autoritarismo, eu quero ser uma pessoa que possa te ajudar no processo. Se você de fato precisa de cura, eu estou aqui para te ouvir. E se você não me autorizar, nem para minha esposa eu falo. Eu caminhei com outros pastores, amados. Existiam coisas que eu não contava nem para os outros pastores, muito menos para a Giovana, a gente não se falava sobre isso. Por quê? Por respeito à pessoa que abriu. Então o que é paternidade, pastor? Paternidade é nós entendermos qual que é o nosso papel no processo. É nós tocarmos na intimidade um do outro, nós sermos maduros o suficiente para fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós em relação à igreja e à comunidade. Quantos estão entendendo? Pastor, mas é assim, olha, às vezes eu faço alguma coisa ou na célula, ou na igreja, e aí assim, eu falo que eu vou parar com isso, ou às vezes eu sinto vontade de sair, pastor, aí eu sou tido por rebelde. Irmãos, eu não conheci na Bíblia uma pessoa mais rebelde do que Paulo. Paulo é assim, ele se converteu ao cristianismo. Jesus o chamou. Ele tem um encontro com Jesus. Paulo agora, do catolicismo romano ao cristianismo, defendendo a bandeira da igreja. Paulo ia para as sinagogas. E nas sinagogas, querido, Paulo, todas as vezes que tinha oportunidade, ele levantava a voz para ministrar, porque é assim que funcionava na sinagoga. Todo mundo ia para a sinagoga e eles ficavam na comunhão. Assim, até que alguém se levantava e vinha compartilhar a palavra. É assim que funcionava na sinagoga. Não tinha escala. Hoje prega o Murilo, amanhã o Cidinho, depois o Cacá. Não é assim. Tinha a ordem sacerdotal do dia, mas tinha a liberdade dos cultos. Então na sinagoga, Paulo, quando tinha liberdade, ele vinha e pregava. Toda vez que Paulo saía de uma sinagoga, sempre, queridos, você vai ver isso na Bíblia em todo momento, sempre tinha um ou dois que falava, rapaz,
aquele negócio que você falou lá é de Deus mesmo, eu estou crendo nisso aí, hein? Mas o cara era da sinagoga, irmão. Era de outra etnia. Sabe o que Paulo falava para ele? Você está acreditando mesmo? É de Deus isso aí, irmão. É de Deus, inspiração. Ele falou, estou acreditando. Aí o cara falava assim, o que eu devo fazer? Aí Paulo falava assim, vamos abrir uma igreja na sua casa. Vamos abrir uma célula lá. Paulo abria igreja na casa de todo mundo, queridos. Então, se eu olhar para Paulo, na perspectiva de que todo mundo fica falando assim, você é rebelde, não sei quem é rebelde, então Paulo era um rebelde. Porque ele saiu da sinagoga e abriu igreja na casa dos irmãos da sinagoga. Ele não era um rebelde, irmãos. Significa o seguinte, quando Deus está dando uma instrução, quando você tem um chamado, uma vocação, quando Deus te leva aquilo que Ele tem para você, não o que eu tenho, não o que a comunidade tem, nos compete ter maturidade para entender o processo. Não é rebeldia, amados. Nós precisamos entender os momentos. As pessoas às vezes falam assim, pastor, você não prega todo domingo? Eu falo, eu não. Por que você não prega, pastor, todo domingo? Eu falo, porque na igreja todo mundo tem que crescer. Porque assim, daqui uns dias o Murilo está ministrando uma igreja, daqui outro dia o Cidinho está ministrando uma igreja, daqui um tempo o Renato está ministrando uma igreja, e é assim, queridos, é assim. Sabe por que é assim? Porque todas as pessoas que Deus está levantando para que o corpo seja estabelecido, não tem a ver comigo. Não precisa centralizar em mim, porque na verdade eu não somos. Então o que é a paternidade? A paternidade saudável, ela faz com que os filhos cresçam. A paternidade saudável, ela coloca os filhos em condições de serviço. A paternidade saudável, ela dá aos filhos a liberdade que o Espírito pode. Só Ele pode, eu não posso. Então, eu sempre digo para a Giovana, às vezes eu vejo algumas pessoas, eles amam estar em cena, queridos, eles amam. É assim, dá um crachá na mão deles para você ver, com título. Dá uma carteirinha com título. Nossa, eles... Eu falo, amor, eu não consigo entender algumas coisas, mas eu estou aprendendo. Já estou com 28 anos, uma hora eu vou aprender. Eu faço de tudo para não estar em nada, queridos. Para não aparecer, para não ser filmado, para não estar nas mídias. Eu sempre fui assim. Sempre fiz de tudo para me esconder, para servir nos bastidores, para exercer o amor incondicional de maneira que as pessoas... Eu nunca quis microfone, nunca. Quanto mais a pessoa deseja, menos ela está. E quanto menos a pessoa deseja, mais Deus a coloca. É assim que Deus faz. Sabe por que Deus faz assim? Porque na verdade lá em 1 Samuel 16,7 diz que Deus sonda o coração. E Deus sabe quais são os propósitos do nosso coração. Então para que serve paternidade? Paternidade serve para isso. Para quando nós formos tocar na intimidade um do outro, eu e você possamos ter a intimidade. A intimidade. De eu poder dizer para você e você poder dizer para mim algumas coisas que nos preocupam. De eu poder olhar nos seus olhos e dizer para você, por que você almeja tanto isso, irmã? Irmão, por que você almeja tanto? O que move o teu espírito, o teu coração? Porque se é de Deus, vamos decolar. Mas eu queria saber o porquê que move tanto. Porque tem algo que move. É frustração? Falta de oportunidade lá fora e está tendo dentro da igreja? É orgulho? Soberba? O que é? Quantos estão entendendo? Porque a intimidade, amados, quando de fato eu posso baixar a calça para que você possa me circuncidar ou vice-versa, é nisso que nós estamos entrando como igreja. Então a questão não é ser rebelde ou não ser rebelde. Aliás, as pessoas falam assim, os rebeldes saíram. Conversa, queridos. A Bíblia diz que havia um rei chamado Saul e havia um homem chamado Davi. Então Deus unge Davi. E teve um problema lá entre Davi e Saul, ou Saul e Davi, como você preferir. A Bíblia diz que Davi saiu. Você percebeu que nem sempre são os rebeldes quem saem? Às vezes os rebeldes são quem ficam. Porque Saul ficou. E Davi estava no coração de Deus. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, todo relacionamento que você tem construído, eu vou finalizar com isso, todo relacionamento que você tem construído na casa de Deus, você precisa construir debaixo de uma perspectiva saudável.
seja aqui na comunidade, seja em qualquer outro lugar que você congrega, se houver da vida das pessoas para com você opressão, saia disso, irmão e irmã, isso não é bíblico. Não é bíblico. E se houver de você opressão sobre a vida de alguém, deixe isso. Não é bíblico. Nós não somos donos uns dos outros, nós somos a igreja de Cristo funcionando. Nós estamos debaixo do mesmo propósito, da mesma vocação, em unidade. E para isso, irmãos, Deus nos tem levantado, para que eu e você possamos abrir os olhos aos cegos. Então, as pessoas falam assim, pastor, olha, eu não vim no culto, eu não fui no culto domingo, pastor, porque na verdade é o seguinte, fazia tanto tempo que eu não ficava com a minha família, pastor, eu decidi fazer um churrasco. Fiquei lá com a minha família, pastor, comendo carne, assistindo televisão. Sabe o que eu falo? Que bênção, irmão. Glória a Deus. Uma boa decisão. Ficar com a sua família também é prestar culto a Deus. Você não precisa estar aqui todo domingo. Só não deixe de congregar. Porque a Bíblia diz que deixando de congregar, Paulo exorta, o amor de muitos se esfriaram e eles se perderam na fé. Mas ficar com a sua família também é bíblico. Aliás, é mais bíblico do que você vir na igreja para poder somente impressionar pessoas. Porque às vezes nós estamos na igreja para impressionar pessoas. Mas o que um religioso vai dizer para mim e para você numa situação dessa? Nossa, irmão, você está em pecado. Você trocou o culto pelo churrasco com a sua família? E se Jesus voltasse, irmão, na hora do churrasco você ficava. Que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Paternidade distorcida. É uma pessoa que tem autoridade sobre você, ou uma pessoa que consegue tocar a sua intimidade porque ela tem relacionamento com você, mas ela não tem maturidade para entender o que é culto a Deus. Quando você vai para o livro de Efésios, igreja, presta atenção nisso. Agora eu encerro de fato de verdade. Efésios nos coloca uma ordem do que nós somos em Deus. E ele fala sobre nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Ele dá essa panorâmica para nós. Então Deus em primeiro lugar. Depois de Deus, sabe o que Deus ministra em Efésios, que nós devemos cuidar? Família. Deus, família. Em terceiro lugar, sabe o que o livro de Efésios nos ensina? Que o homem deve trabalhar, porque se ele não trabalha, ele não deve comer, porque ele citou Provérbios. Se você não gosta de trabalhar, irmão, então também não come, porque ficar dependendo dos outros é fácil, né? Então não coma. Então presta atenção, Deus, família, trabalho, ministério, quarto lugar. Ministério está em quarto lugar, irmãos. Mas nós invertemos tudo. Nos dizemos amar a Deus por conta dessas paternidades, discipulados horrorosos que foram desenvolvidos ao longo dos anos na igreja. Nós exercemos um domínio sobre as pessoas, nos permitimos também ser dominados e colocamos depois de Deus a religião. Não, eu tenho que estar na igreja, não posso faltar nisso. Não estou incentivando você a faltar, tá, queridos? E nem deixar as coisas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Eu estou dizendo para você o seguinte, vida em Deus é uma vida livre. Romanos, uma vez que vocês foram libertos, não vos coloquei de novo debaixo do jugo da escravidão. A mim ninguém escraviza mais. Você pode dizer isso? Vamos lá. A mim ninguém escraviza mais. Vocês são livres em Cristo Jesus. Amém? Eu finalizo com você, nós vamos ter a ceia, dizendo para você que o nosso propósito com essa palavra é dizer que a mesma unção que Deus tem para as pessoas que você admira está à sua disposição. É a mesma unção, queridos. Vem do mesmo lugar. É o mesmo Deus que fez a têmpora. É o mesmo Deus que separou o óleo. Ok? Olhe para isso com cuidado. Corrija a sua vida nesse final de ano. Não exerça mais domínio sobre ninguém. E não se permita ser dominado por pessoas possessivas. E nós vamos cumprir o papel que a igreja tem na terra em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Amém?